Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 23 de setembro. Espero que eu consiga trabalhar nessa sexta-feira, porque quinta-feira foi um dia sem trabalho por aqui. Ainda está chovendo muito aqui no sítio, inclusive estou gravando no notebook para não ter problema de queda de energia, né? Pelo menos se cair energia só vai segurar um pouquinho a internet, mas pelo menos não caia, não para de gravar, tá? Então eu tive uma surpresa ingrata aqui, a partir das 3 horas da tarde começou a chover, começou a cair energia, então eu não consegui trabalhar nenhum jogo da Nations dessa quinta-feira, simplesmente não consegui observar, tô vendo os resultados agora, mas já vou deixar gravado meu planejamento para amanhã, não tem o que eu possa fazer, eu posso ficar esperneando aqui, reclamando, mas eu prefiro nem ter entrado nos mercados do que ter me posicionado, ficado sem energia, já aconteceu, e não ter solução para fechar a posição, por exemplo, não saber o que está acontecendo. Isso já aconteceu aqui no sítio algumas vezes, então eu prefiro, enfim, faz parte, né? Então vamos aqui, eu estou gravando sem microfone, tá? Então vou gravar com o microfone do notebook. O pessoal me deu um feedback de que da última vez foi tranquilo, então vamos embora. Nesse dia 23, além da Nations, a gente tem aqui 2 confrontos de Série B, a gente já vai falar sobre isso. Antes, deixa eu comentar com vocês uma coisa. Nessa sexta-feira, que passou rápido essa semana, hein, a gente tem um amistoso aqui do Brasil contra a Gana, e a Betfair está oferecendo uma super cotação de 10 para o Brasil vencer a Gana. O Tite está fazendo algumas alterações de posicionamento, de escalação, mas mesmo assim, mesmo a Gana estando na Copa do Mundo, é um adversário muito diferente de prateleira, né? Então eu imagino uma vitória do Brasil aqui, talvez não seja um jogo tão fácil, né? Um time muito físico, mas uma odd de 10, uma super cotação de 10 eu acredito que seja de valor. Se você não tem conta na Betfair, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se registrar para aproveitar essa promoção. E depois que você aproveitar, você pode também aproveitar os sorteios diários aqui do canal de uma banca de R$ 30 todos os dias, beleza? Então, você que não ganhou ainda, continua participando, porque uma hora você vai acabar sendo sorteado, beleza? Então vamos começar? Esse jogo do Brasil aqui, pô, eu vou até passar por ele. Dificilmente eu vou trabalhar, tá? Porque 15 minutos aqui antes dos jogos da Nations, onde vão ter, talvez a gente já tenha até uma liquidez um pouco maior na Nations, obviamente, do que aqui. Mas se eu fosse fazer alguma coisa, acho que não preciso perder tanto tempo aqui, seria a favor do Brasil, tá? Se eu fosse trabalhar, se tivesse um padrão aqui de extrema superioridade, meu trabalho vai ser aqui a favor do Brasil. O que eu tenho algum receio é a questão de experimento do Tite, né? Alguma coisa alguma troca, alguma movimentação, mas enfim, em condições normais, o Brasil vence e Gana aqui com o pé nas costas, normais, tá? Então, se eu for buscar algo nesse jogo, não vai fugir do simples, tá? Com os padrões que eu preciso, eu trabalharia aqui sem problema nenhum. Então, já marquei esse jogo. Esse é o único amistoso de fato que eu vou ficar de olho. Vamos voltar aqui então, vamos falar sobre a Nations League. Antes, eu não tenho aqui aquele botão de like, mas se você puder deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, é bacana, tá bom? Vamos começar falando sobre Geórgia e Macedônia. Não é um grupo muito famoso esse daqui, mas eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, na verdade são 2 jogadores, né? A Geórgia, a gente tem o craque, atualmente tido como o craque do Napoli, o Vicha Kvaratskhelia, que foi um cara que surgiu para mim, né, para minha observação na seleção da Geórgia, é um dos artilheiros da Nations até o momento, e é o artilheiro da sua seleção. É um cara muito bom pelo lado esquerdo do campo, tem feito um sucesso danado no Napoli e provavelmente vai ser um destaque aqui. O último jogo entre as 2 seleções foi 3-0 para a Geórgia com gol do Vicha Kvaratskhelia. Para o lado da Macedônia, a gente tem mais um jogador também do Napoli, que é o Elif Elmas, né, o 7 da Macedônia do Norte, que também é o 7, se eu não me engano, do Napoli. Então a gente tem aqui o Alioski também, que eu acho, se eu não me engano, joga no Fenerbahçe. A gente tem aqui o Enis Bardi, também acho que, se eu não me engano, está jogando no Trabzonspor, que é uma equipe também turca que eu estou acompanhando. Então, assim, da Geórgia, o mais conhecido é o Kvaratskhelia. Da Macedônia, a gente já tem um pouco mais de conhecimento. A gente lembra do Goran Pandev, que jogava na Itália, mas que agora se aposentou da seleção. Enfim, não é uma seleção assim tão desconhecida a Macedônia. Inclusive, eliminou a Itália da Copa do Mundo, né? Da pré-Copa do Mundo, e foi deixar a sua vaga depois para Portugal.
Então, vamos ao seguinte fato. 3-0 foi o primeiro jogo. Eu estou dando uma olhada aqui na classificação, não quero abrir no notebook para não poluir a tela toda. A gente tem aqui 10 pontos para a Geórgia no jogo 4, então, no caso aqui, se a Geórgia empatar esse jogo, a Geórgia joga pelo empate, ela já está classificada para subir um grupo, tá? Esse aqui é o grupo C, então ela subiria para o grupo B. Isso é muito importante por questão de ranking da UEFA e tudo mais. Mas sendo sincero, hoje eu vi um jogo da Letônia, foi da Letônia? Acho que foi da Letônia contra a Moldávia. E era mais ou menos essa mesma percepção, tá? A Letônia não precisava vencer, ela bastava um empate, ela entrou classificada, né? Digamos assim, mesmo faltando 2 jogos, seria para matar o grupo. E foi um desinteresse tão forte que a Moldávia acabou vencendo com 2 gols de cabeça, depois eles foram atrás e não deram conta. Então eu tenho meus receios aqui em trabalhar a favor, na minha opinião, de um melhor time, que hoje eu acho que a Geórgia joga um futebol melhor, porque ela já está meio que fribetada. Um empate já serve para a Geórgia se classificar, afinal de contas ela iria para 11, a Macedônia ficaria com 8, né? Então no final seria muito mais tranquilo para a Geórgia se classificar. Mas assim, no geral, no frigir dos ovos, como eu gosto de falar, eu acredito numa Geórgia mais forte aqui. Talvez a Macedônia tenha mais meio campo, mas coletivamente falando, eu acho que a Geórgia, nesse momento, é um pouco mais forte e venceu fora de casa por 3-0. Tá? Então, se eu fosse trabalhar alguma coisa aqui, seria tentando direcionar para um lado do Lei Macedônia, mas, claro, se eu tenho uma Geórgia desconcentrada, desinteressada, não vai ser uma boa exposição nesse jogo. Então, só a leitura de jogo pode responder essa sua dúvida, assim como hoje foi o jogo da Letônia, que foi o único jogo que eu consegui assistir mais cedo. Tá? Estônia e Malta é muito longe assim do meu radar, eu não tenho assim conhecimento nenhum sobre as equipes, não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês. A Estônia tem 6 pontos, é o grupo D, né, são os últimos grupos, só tem 3 times, Estônia, Malta e San Marino. Então assim, eu vou pular para a gente nem perder tempo por aqui. Vamos começar então os jogos das 15h45, são os jogos do grupo A. A gente tem aqui Alemanha e Hungria. Eu estava dando uma olhada no site Bavarian Football Works e vi uma informação sobre, aqui no SofaScore ainda está o Neuer e o Goretzka em campo, tá? Neuer, Goretzka e Kimmich. Mas, do que eu estou vendo aqui no Bavarian Football, a gente teve o Neuer e o Goretzka sendo sacado da seleção por conta do Covid, tá? E há uma dúvida também aqui no Julian Brandt do Dortmund, inclusive o Julian Brandt está jogando muito bem. Então provavelmente a escalação que eles estão colocando aqui é provavelmente o Ter Stegen no lugar do Neuer, tá? E o Gundogan no lugar do Goretzka. Não sei se de fato confirma, mas independente disso, eu acredito numa seleção ofensiva muito forte aqui do time da Alemanha. Mas vamos ser sinceros, a Hungria não é um time fácil. A Hungria é líder do grupo com 7 pontos. A Hungria vem de uma goleada que aplicou para cima da Inglaterra por 4-0 na casa da Inglaterra. As últimas partidas aqui da Hungria, a gente pode pegar por aqui, fica mais fácil, né? As últimas partidas da Hungria. 4-0 na Inglaterra, empatou com a Alemanha dentro de casa e depois perdeu para a Itália. Engraçado, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, a Itália hoje, nesse grupo, é a seleção mais, assim, estranha, né? Porque a Itália vai passar novamente por uma reconstrução, a gente já vai falar desse jogo da Itália contra a Inglaterra, mas se a gente olhasse para o grupo, a gente olharia e falaria, não, a Itália hoje ela tem um monte de caminho para percorrer, para voltar a ser uma grande seleção, e a Itália conseguiu vencer a Hungria. A Alemanha e a Inglaterra não conseguiram ainda, tá? A Alemanha, nos seus jogos, venceu a Itália por 5-2, de novo, aí falando da Itália, empatou com a Hungria fora, empatou com a Inglaterra em casa, tá? Então, cenário para mim nesse jogo, com todo respeito, 1,25 para a Alemanha seria uma odd para back se a Hungria não fosse tão forte. A Hungria se defende muito bem, toma poucos gols e contra-ataca bem. O grande problema aqui da Hungria vai ser a falta do seu jogador que joga no Freiburg, o atacante. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo pegar o nome dele aqui. Roland Salai. Tá? Tem vários Salais aqui da Hungria. Tem um aqui, os Lazai, que jogam
que joga no Basel, que se eu não me engano agora está no banco. A gente tem os Bozolai, que se eu não estou enganado é do Leipzig, né, bom batedor de falta, e a gente tem esse Roland Salai aqui, que é do Freiburg, um bom atacante, inclusive marcou gol já aqui na Nations. Não vai jogar. Mas de todo modo, eu imagino um cenário da Alemanha com a bola, dominante, no campo ofensivo, do jeito que ela gosta de jogar. O Ter Stegen, na minha humilde opinião, substitui muito bem o Neuer, com todo respeito. Eu acho que o Ter Stegen nasceu na época errada, porque é um puta de um goleiro, tá? Ele põe pelo menos na época, né, que o Barcelona estava com dificuldade, ele colocava o Barcelona nas costas ali em relação a proteger o gol. Então acho que está bem servido aqui a Alemanha, mas mesmo assim, por ser uma Alemanha que deve jogar bem avançada, com as linhas avançadas, porque uma vitória importa bastante, né, é um confronto direto, aqui a Alemanha tem 6 pontos e a Hungria tem 7, eu acredito que a Hungria vai jogar no contra-ataque, vai jogar por bolas aéreas e tudo mais. Agora, a linha entre um back Alemanha e um não back Alemanha, ou seja, ficar de fora do mercado, não chega a ser tão tênue. Eu acho que vai ser bem claro de perceber. Se tiver que estar dentro da Alemanha e tomar um gol da Hungria do nada, paciência, faz parte do nosso trabalho. Independente se eu estou lei Hungria, se eu estou back Alemanha. Agora, se eu estou a favor da Alemanha só pelo peso da camisa, só por imaginar que a Alemanha vai vencer, e eu estou enxergando que a Hungria está conseguindo contra-atacar, aí já não é culpa de uma metodologia, aí é culpa de alguém que está fugindo dela, tá? Então eu acho que dá para tentar buscar alguma coisa aqui a favor da Alemanha sim, nesse jogo. Se tiver que tomar gol, aí faz parte de cada metodologia, beleza? Itália e Inglaterra, aqui é o mesmo grupo, a Inglaterra, se empatar esse jogo, a Inglaterra vai estar praticamente rebaixada, tá? Se perder esse jogo, ela já é rebaixada. E aí, quando a gente fala de rebaixamento, ela cairia para um grupo B. Assim, é mais ou menos a mesma situação que aconteceu com a Turquia. A Turquia esteve no grupo B e caiu para o grupo C. Hoje a Turquia enfrenta seleções muito fracas, apesar de hoje, pelo que eu vi aqui, a Turquia não conseguiu vencer Luxemburgo, né? Não sei se entrou com time alternativo ou entrou com salto alto, afinal de contas a Turquia venceu os 4 jogos que fez e tomou 0 gols, agora tomou 3. Mas tinha feito 14 gols, né? Então a Turquia nadou de braçada. Provavelmente é o que aconteceria ou com a Itália ou com a Inglaterra se caísse para o grupo B, porque o nível de seleção é diferente. Nesse momento, a Inglaterra precisa muito vencer. Empatar para a Inglaterra já não é bom, porque o último jogo da Itália vai ser, se eu não me engano, contra a Hungria, e o último jogo da Inglaterra vai ser contra a Alemanha. Então, para a Inglaterra tentar não ser rebaixada aqui, seria obviamente uma vergonha, a Inglaterra vai precisar vencer. O último jogo entre eles foi um 0-0, dia 11/6. Tá? Não tenho uma expectativa para nenhum dos dois lados. Para mim, acho que a grande coisa que me chama a atenção aqui na Inglaterra são as bolas paradas. Tá? A Inglaterra é muito forte pelo alto, muito forte mesmo pelo alto. E a Itália, como eu falei, eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente de novo para se reconstruir. A Itália vinha numa melhora muito grande, se eu não me engano chegou a disputar terceiro lugar da Nations passada, né, se eu não estou enganado, um playoff assim com a Bélgica. A Itália parecia que ia, mas do nada a Itália perde para a Macedônia, num jogo estranho, né, que a Itália foi jogar num campo alternativo, em outra cidade, que não é o seu estádio principal, levando alguns jogadores alternativos também, colocando ali o Belotti para jogar, colocando o brasileiro naturalizado também, que hoje está no Fenerbahçe, que eu esqueci o nome dele, que estava no Cagliari, enfim. Foi um jogo bem alternativo e a Itália acabou sendo eliminada e aí desconstrói todo o ano da Itália. Mas a Itália, como a gente sabe, é campeã da Euro, né? Então isso é bastante importante. Para mim, jogo para correção de preço, jogo para leitura 100% live e sem viés por aqui, tá? Se você quiser ficar de olho nas bolas paradas da Inglaterra, é sempre uma boa pedida. Bósnia e Montenegro, aqui mais um grupo que eu não tenho acompanhado tanto, é o grupo B. Aqui é uma liga, por exemplo, ó, se a Inglaterra caísse, ela disputaria contra seleções, por exemplo, Bósnia, Montenegro, Finlândia e Romênia. Que é o tipo, vamos ser sinceros, que é o tipo de seleção que a Inglaterra hoje pega nas eliminatórias da Copa do Mundo. Por isso que o Harry Kane faz ali 90 gols, geralmente, né? A Inglaterra está acostumada a pegar as seleções mais fracas. Mas enfim, a gente tem a Bósnia com 8 pontos e Montenegro com 7. De novo, aqui é um confronto de líderes, né? Imagina-se que dentro de casa a Bósnia seja realmente favorita. O último jogo da Bósnia foi um 3-2 contra a Finlândia em casa. Foi um jogo bem interessante, se não me engano foi uma virada de jogo. E Montenegro venceu a Romênia
por 3-0. Que fase da Romênia, hein? Eu já vi boas seleções da Romênia aqui. Mas enfim. A Finlândia corre por fora com 4 pontos. Eu acho que não consegue mais encostar aqui na Bósnia. Não sei que. Porque se a Finlândia vencer a Romênia, a gente vai falar desse jogo, a Finlândia iria a 7. Mas aí, se tiver um vencedor aqui entre Bósnia e Montenegro, a gente provavelmente já não tem a Finlândia alcançando mais essa galera. Vai ser mais complicado, tá? 1,70 para mim é um pouco puxado. Tá bom? Montenegro não é uma seleção tão ruim, mas os principais jogadores que a gente conhece vão estar aqui pro lado da Bósnia, né? O Edin Dzeko da Inter de Milão é o principal. A gente tem o Pjanic também, que hoje que eu acho que o Pjanic continua na Turquia. Acho que o Pjanic continua jogando na Turquia, né? Ele voltou... Não, ele tá nos Emirados Árabes Unidos. O Pjanic. Ok, tava jogando no Besiktas, agora foi pros Emirados. Tá no final de carreira, né? Mas assim, a gente tem mais conhecimento sobre os jogadores da Bósnia. Mesmo assim, eu acho que eu vou deixar esse jogo um pouco de lado, tá? Eu tenho desconhecimento das duas equipes, mas se for para fazer alguma coisa, provavelmente vai ser relacionado a gols, tá? Provavelmente. O último jogo entre eles, inclusive, foi 1-1. Então, não sei. Apesar de ter sido 3-0 de Montenegro contra a Romênia e 3-2 da Bósnia contra a Finlândia, o último jogo entre eles foi um pouco mais under. Eu vou pular isso daqui. Finlândia e Romênia. Bom, o que isso interessa para a Romênia, que eu falei que já teve em situações melhores? É uma briga direta contra o rebaixamento. A Finlândia ainda tem alguma chance de se classificar em primeiro, né? Para subir de grupo, mas é muito difícil. Então fica essa disputa entre Finlândia e Romênia. A Finlândia tem 4 pontos, a Romênia tem 3. O último jogo entre eles foi 1-0 para a Romênia, tá? Então você vê que esse favoritismo da Finlândia talvez seja só pelo fato dela estar jogando em casa. Problemas aqui. A Romênia marcou 1 gol e tomou 6 em 4 partidas. Tá? A Finlândia já fez 5 e tomou 5. A Finlândia, o principal jogador é o atacante Teemu Pukki, que joga ainda no norte, se eu não me engano, da Inglaterra, que vive descendo e subindo lá da Série A para a Série B. Né? E o jogador da Romênia aqui, já tentei lembrar de algum, mas eu não lembro. Não estou conseguindo identificar algum que eu conheça. Tá? Eu conheço muito mais aqui o lado da Finlândia. Beleza? Para mim, se for para trabalhar esse jogo, eu acho que como as odds estão mais parelhas, talvez eu tenha mais oportunidade de trabalho aqui do que no jogo da Bósnia, porque o mercado está direcionando muito o favoritismo para a Bósnia, então se eu for trabalhar aqui também vai ser mercado. Bulgária e Gibraltar aí é mais aprofundado ainda, né? Vamos ser sinceros. Gibraltar está no mesmo grupo de Geórgia e Macedônia. Gibraltar tem 11 gols sofridos, 1 gol marcado e 1 ponto. Tá? Contra quem? Gibraltar conseguiu a façanha de empatar. Empatou contra a Bulgária, a própria Bulgária. No jogo de ida ficou... Porra, olha que interessante. No jogo de ida ficou 1-1. E agora no jogo da volta, 1,09 é a odd da Bulgária. Porra, meu. Porra, realmente. Vou pular porque isso aqui tem cheiro de merda. Tá? Então, deixei só os jogos que eu imagino que eu vá ter alguma oportunidade. De novo, mesmo horário, Bósnia e Montenegro, Finlândia e Romênia. Acredito que o favoritismo da Bósnia ele é considerável sim, mas não acho que Montenegro seja tão ruim assim, desse jeito. Tá? Principalmente que a Bósnia é a primeira do grupo, então tem toda aquela situação da Geórgia que teve hoje, da Letônia, aquela coisa toda. Então eu prefiro trabalhar mais um jogo da Finlândia com a Romênia, porque eu acho que aqui a gente vai ter mais possibilidade de movimentação. Mas se o outro jogo, como a Alemanha, por exemplo, ou a Itália estiver tomando minha atenção e eu estiver dentro do mercado, vai acabar que eu não vou conseguir fazer nenhum desse grupo aqui, que é o grupo o grupo B, grupo 3 da Liga B. Então fechamos aqui a Nations, vamos falar sobre Série B. Aqui a gente tem jogos muito importantes. Primeiro é o Náutico contra o Sampaio Corrêa. Infelizmente, o Sampaio Corrêa, fora de casa, ele simplesmente é horrível. Pô. É horrível. Sampaio Corrêa fora de casa, se a gente colocar aqui, ó,
0 vitórias em 15 jogos, 10 derrotas e 5 empates. É isso que tem feito o Sampaio Corrêa não disputar uma vaga lá em cima, porque presta atenção, o Sampaio tem 39 pontos. 39. Como é que pode um time ter quase 40 pontos, quase a mesma pontuação do Ituano, da Ponte, do Sport, e não ter vencido nenhuma fora de casa? É porque ele é muito bom em casa. São 10 vitórias em casa. Se o Sampaio tivesse vencido, sei lá, 20% dos seus jogos fora de casa, nada mais do que isso. Se ele tivesse vencido aqui, 3 jogos, ele já estaria disputando com o Londrina e o Vasco lá na parte de cima da tabela. Você vê como é que faz diferença, né? E aqui, infelizmente, a gente tem de novo o Sampaio tendo um problema. Eu acho que assim, se a gente colocar como um objetivo, eu acho muito difícil o Sampaio cair para a segunda divisão, mesmo tendo esse desempenho ruim fora de casa. Mais difícil ainda, talvez até impossível, brigar por uma vaga lá em cima. Então o Sampaio está meio que no meio da tabela e deve ficar por ali. Tá? Então quem tem que buscar esse prejuízo é o Náutico. O Náutico precisa desesperadamente da vitória. É o lanterna com 27 pontos. Não está tão longe assim de sair da zona de rebaixamento. Tá? É difícil, mas não está tão longe assim. A torcida deve se mobilizar bastante. E, cara, não tem adversário melhor para pegar do que o Sampaio. Então, se o Náutico quiser escapar do rebaixamento, vai ter que vencer o pior visitante da competição. Dentro de casa, o Náutico tem 5 vitórias em 15 jogos. Então, eu acho que dá para colocar de frente aqui com o Sampaio, dá para tentar buscar alguma coisa. Se a gente olhar o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver ali pro lado do Sampaio, assim, é absurdo, né? As métricas, estatísticas, assim, tudo. O time não saiu na frente nenhuma vez fora de casa, não venceu nenhuma vez, falhou em marcar em quase 70%, ficou sem sofrer gol em apenas 20% dos jogos. Cara, é complicado, tá? O time cedeu 1,67 de grandes chances e tomou 1,53. Assim, tudo vai contra o Sampaio. Tá? Como ele nunca abriu o placar, ele nunca venceu também o primeiro tempo. No segundo tempo ele melhora um pouquinho, mas continua tomando muito gol. Então, com todo respeito, eu acho que esse jogo ele tende muito a um Lei Sampaio, principalmente no primeiro tempo. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Ó. O time do Náutico vem tomando muito gol de bola aérea e o Sampaio é um bom cabeceador. Tá? É um bom aproveitador dessas situações de bola parada. Então, eu não vou inventar a roda aqui. Se eu for buscar algo nesse jogo à noite, às 19 horas, vai ser alguma coisa contra um Sampaio. Me dói o coração porque o Sampaio Corrêa em casa é muito bom de se trabalhar. É muito bom. Mas fora de casa é complicado. Quem sabe essa situação muda, mas agora acho que é tarde para o Sampaio brigar por alguma coisa. Falando em briga, Londrina. Vamos falar do Londrina. Londrina viu o Vasco perder para o Cruzeiro por 3-0 e pode encurtar essa distância para 0 pontos. Pode empatar com o Vasco. A situação do Londrina. O Londrina não é um time consistente. Se tivesse que apostar hoje, eu não apostaria no Londrina subindo. O Vasco é muito forte dentro de casa. Como mandante, o Vasco é muito bom dentro de casa. Mas tudo pode acontecer. Né? A gente sabe que se o Vasco não conseguir pontuar fora de casa e o Londrina começar a embalar, e isso pode ter a ver sim com motivação, o Londrina pode disputar com o Vasco até no final. Mas olhando historicamente, o Londrina não é um time consistente. E nesse final de campeonato ele vai ter que ser consistente. Se a gente olhar aqui, Londrina empata, vence, perde. Empata, vence, perde. Vence, empata. Londrina tem que melhorar bastante esses números aí, se quiser disputar pau a pau com o Vasco, porque o Vasco com o apoio da torcida em casa é complicado. O Vasco vai conseguir provavelmente pontuar. Inclusive na outra rodada, se o Londrina venceu a Ponte aqui, vai ser Vasco e Londrina lá em São Januário. Então o Londrina vai ter que se superar. Esse adversário de hoje, a Ponte Preta fora de casa, os últimos jogos, nenhuma vitória. Também é um time que oscila demais a Ponte. E praticamente faz quase todos os seus pontos também dentro de casa. Como visitante, a Ponte tem 2 vitórias. Tá? Só 2 vitórias. E como mandante, o Londrina tem 7. E tem 2 derrotas. Vamos dar uma olhada também aqui no nosso PDF de apoio, com carinho, pra gente ver como é que tá a situação aqui do Londrina. Olha só, é um time que sai na frente em casa 60% das vezes. A Ponte Preta somente em 33%. Mais ou menos metade.
O time do Londrina é um time que sofre gol com muita frequência. Ele praticamente não passa nenhum jogo em branco sem marcar, mas também quase nunca passa um jogo em branco sem sofrer. É um time que está quase que corriqueiramente sofrendo gol. Em 15 jogos tomou 13. Tá? A Ponte tem uma dificuldade de marcar fora de casa. É visível a dificuldade ofensiva da Ponte Preta e também é um time que toma muito gol fora de casa. Em relação à criação, é levemente superior o time do Londrina, mas tem um aproveitamento melhor. Tá? O primeiro tempo do Londrina é claramente superior, o time vence mais, perde menos, marca mais gols e toma menos gols. A Ponte perde mais de 50% das primeiras etapas, mas também vence ali 20%. Enfim, pode apresentar algum perigo sim durante a partida. No segundo tempo a gente já tem uma queda na parte de vitória do Londrina e um aumento de produção da Ponte Preta, ou seja, o time passa a não perder tanto. Então a gente tem uma pequena igualdade, mesmo sabendo que o Londrina ainda é superior nos números, a gente já tem uma Ponte Preta tentando igualar. As bolas paradas nesse jogo também podem ser interessantes. A Ponte tem 10 gols de cabeça, 9 de escanteios e pode utilizar também esse tipo de situação para poder buscar. O Londrina tem 7 gols de cabeça e aqui, em destaque negativo, o time da Ponte tem mais dificuldade de defender essas jogadas de bola aérea. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, os dois times ainda, assim, não vou dizer que a Ponte não tem chance, tá? A Ponte tem 40 pontos e faltam ainda 8 rodadas, então a Ponte ainda tem chance de buscar uma classificação para a Série A. Então o que eu vejo nesse jogo? Eu tô com receio de ser uma partida mais under, mais truncada. Por quê? O Londrina, se fizer um gol, ele vai tentar proteger a vantagem, muito provavelmente, e a Ponte é a mesma coisa. E já a Ponte, como marca poucos gols fora de casa, se conseguir fazer o primeiro, vai tentar segurar. É um cenário, tá? Eu tô imaginando. Então eu vou descartar o mercado de gols por aqui, e se eu for trabalhar vai ser só relacionado à correção de preço. E eu tô mais enviesado no primeiro tempo a buscar algo contra o time da Ponte Preta, porque o Londrina vai estar empolgado, vai tentar fazer um abafa no início e a Ponte não costuma jogar tão bem no primeiro tempo. Mas é só um cenário, tá? Se eu não encontrar isso de valor no jogo, eu vou ficar de fora. E como eu falei lá, vou voltar aqui para a parte de estratégia, como eu falei lá, eu vou tentar acompanhar também Brasil e Gana. Lógico que a minha atenção vai ser dividida. Se eu estiver no mercado do Brasil, beleza, aí talvez eu tenha que ignorar um pouco os jogos da Nations, mas de todo modo são aqui 15 minutos de intervalo entre os jogos, então é bom a gente tomar cuidado. Se você não tem conta na Betfair, de novo, tem aí uma super cotação de 10 para você se inscrever. Tomara que a chuva dê uma estiada por aqui, que eu consiga trabalhar, mas se não conseguir também, faz parte, tá? Não vou espernear por conta disso. Meus amigos, obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã. Um abraço.